Salve, salve devoto! Domingo, 6 da manhã, cheguei! Um oferecimento de Arena MRV. Se o Galo é sua vida, a Arena MRV é a sua casa. Compre já a sua cadeira da Arena MRV, parcela-se de até 12 vezes. E, meu amigo, pagando no Pix à vista, tem um belo desconto para você. Loteria Mineira, afinal de contas, com a Loteria Mineira, você faz aquela fezinha boa e tem muito jogo nesse domingo para você fazer uma fezinha e faturar aí uma grana para pagar as contas da semana que vem. E vou te recomendar renda extra, pois renda extra de verdade não tem outro lugar que não seja o Lobo da Bet. Afinal de contas, com o Lobo, como é que funciona o Lobo, galera? É o seguinte, ele manda todas as dicas no grupo de Telegram. Elas chegam lá para você, você vai simplesmente copiar e colar elas. Não tem erro, é copiou, colou. A Rap Show não conheço nada de aposta esportiva, não conheço nada de trade esportivo. Lá ele tem todos os cursos ensinando como você fazer. Inclusive o melhor, que é resiliência e controle da banca. O que é controle da banca? Você saber o quanto que você tem na sua banca, ali o valor que você depositou e quanto que você pode fazer da sua fezinha. Então não jogue fora uma oportunidade de ouro como o Lobo da Bet. Galera, vamos falar de Galo, né? Tá na capa, tá na tela e tem muita coisa. Calil, CPI pode ser preso, redução salarial, liberado na mira, grande revelação, mude tudo! Bom, senhoras e senhores, lembrando aqui a vocês, já logo de cara, que este vídeo está sendo gravado no dia 13, às 2 horas da tarde, né? Porque estarei no Mineirão, trabalharei até tarde, quero chegar em casa e descansar para o Dia das Mães. Apesar de não ter minha mãezinha, vou lá ver minha avó, minhas tias, vou passar o Dia das Mães com a minha família. Então, no domingo de manhã, esse vídeo está sendo gravado. Mais ou menos quando eu acordar, faço o vídeo da resenha do jogo, notícias e tudo que tiver de novidade para você. Bom, vamos começar então falando sobre o conselho, cara. Um conselho dado aí por um Haroldo, um cara que manja muito, que é o Marco Aurélio. E ele disse algumas coisas que eu queria dividir com você e gostaria da sua opinião aqui. Bom, vamos escutar o que ele disse. Saca só. Onde acabou? Você falou do período que não ia acabar. Acabou quando o São Paulo achou que tudo que ele fazia estava certo. Entrou a soberba. Ele tá falando aqui, só pra vocês, lembra que quando eu trouxe pra vocês o vídeo do Muricy falando por que você sempre tem que estar renovando o elenco? O Marco Aurélio, ele explica o que aconteceu com o São Paulo, que aquele período assim, de 3 anos seguidos, ganhando tudo, o São Paulo simplesmente acabou. O maior adversário de um clube de futebol é a soberba. Não é o Vasco pro Flamengo, não é o Corinthians pro São Paulo ou Palmeiras, não é o Grêmio pro Inter. É a soberba de quando você tá ganhando. O brasileiro não sabe ganhar. Ele executa o seu domínio, ele faz aquilo ser muito maior, não acredita no dia seguinte. Futebol cada dia é um dia. Cada ciclo é 2, 3 anos. E se você não se preparar para o próximo ciclo e ficar festejando, o outro se prepara e te pega. Então, você tem um time bom, CT bom, tudo bom, esse é o modelo. Palmeiras foi lá, fez um modelo melhor, parecido e melhor. Corinthians foi lá, da forma como foi, vai lá e faz o seu modelo. E aí fica mais difícil. Você achou que ninguém ia competir com você. Eu falo muito isso. Todo mundo fica parado no tempo. Isso. O cara tem a padaria dele lá, o bairro inteiro só vai lá e tal, e o cara começa a tratar mal o cliente, aí vem um coitado lá, monta uma pontinha lá, tal, o que é bom lá? Lá é ruim é o sonho, fazer um sonho melhor. Quando vê, inverteu o negócio. Pô, o cara roubou minha freguesia, meu filho, desculpa aí, só trabalhei diferente, entendeu? Então é isso, é você saber que tudo termina, todo dia seguinte você tem que trabalhar de forma como se o que passou não existisse. Mas o cara fica lá falando, contando história, não adianta. Futebol não adianta contar história, é bom contar história, é bom, eu conto. O meu tempo é ótimo, mas o meu tempo não resolve hoje. Sensacional a fala dele. Cara, porque eu vejo isso aqui nos canais de YouTube. Eu, por exemplo, não sei se você já repara, eu tô sempre tentando trazer coisa nova. Eu tô com muita ideia de lançamento de produto aqui, que eu sei que vai cair monetização, eu sei que vai cair grana, eu sei que talvez até não tenha patrocinadores, mas eu sei que talvez no longo prazo eu vença, né? No longo prazo a coisa funcione, né? Quando eu elaborei, por exemplo, o Hoje Tem Gado, que foi uma ideia minha, eu falei pro Beto, narra aí, eu faço isso, Thiago, aquilo, Henrique faz aquilo, depois colocamos o Breno Galante. Cara, foi mudar o que já existia, foi fazer algo diferente do que existia no Atlético, e a mesma coisa é o futebol. Então, presidente Sérgio Coelho, entenda,
né? Ciclos terminam, tem que ter uma evolução. E o Atlético talvez não esteja acompanhando essa evolução. Talvez o Atlético não esteja entendendo a importância de se evoluir. Talvez esse é o grande problema. Mariano, Hever, grandes jogadores. Hever eu sou fã. Mas se você não recicla e não evolui, você fica preso àquilo para sempre. É igual, por exemplo, você não trazer um outro craque do quilate do Hulk, porque você já tem o Hulk. Uma hora o Hulk vai entrar embaixo. Hoje ele é alto, ele é focado e tudo. Só que é o seguinte, uma hora o corpo começa a chegar, a mente começa a cansar, a vida começa a cobrar outras coisas e a evolução, ela é necessária. Então gostei demais desse vídeo, que esse vídeo deixa claro a acomodação, a funila. E o Atlético se acomodou muito, a diretoria se acomodou nas conquistas, né? E ela tem que superar esse momento. Bora pro próximo tema. Jorge Souza, vamos falar de salários. Afinal de contas, Rodrigo Caetano, né, trouxe narrativa, trouxe fatos e falou sobre a questão salarial no Galo. E, bom, olha o que ele falou sobre os salários atrasados do nosso Galão, né? Ele foi questionado sobre isso, escuta o áudio dele, saca só. Sei que você não é o responsável pelo dinheiro, mas existe alguma previsão de o Atlético ficar quite com os jogadores? Olha, eu sou o porta-voz para os jogadores da situação. Não é fácil, principalmente porque nós estamos tratando de um grupo de atletas altamente qualificado e principalmente grandes profissionais. Grandes profissionais. O seu torcedor tem que se orgulhar. Não vai ganhar todas? Óbvio que não vai ganhar. Mas são profissionais comprometidos. Os atletas, os funcionários do Galo, os funcionários da cidade do Galo. Bom, eu espero que nos próximos dias isso ocorra. Não é algo normal no Galo, porque desde 2021, quando eu cheguei aqui, sempre teve. Vou pegar só esse trechinho, tá aí. E o seguinte, lembra que quando eu contei pra vocês que o salário estava atrasado sim, que o Atlético deveria acertar na semana que vem, a partir de segunda-feira ali, o atleta tá tentando acertar? Cara, a informação que eu tenho é que até o dia 20 tá acertado, né? E pela frase do Rodrigo Caetano, não deve demorar a acontecer, né? Até porque dia 20 vence também o direito de imagem. Então o Atlético quer quitar a CLT até o dia 20, porque a imagem deve atrasar também e deve ser quitada lá até o dia 30, pelo menos é a informação de bastidores que eu tenho. Então vamos aguardar para poder ver o que vai acontecer, mas ao que tudo se indica, será desta maneira. E o Rodrigo Caetano fazendo essa revelação. Então assim, ó, sobre questão salarial, né, Rodrigo Caetano deixa claro, é uma grande revelação que deve ser acertada semana que vem, porque salário atrasado atrapalha sim. Enche o saco, sim, jogador fica puto, sim, senhor. Não adianta não, porque sempre tem um que levanta o alé, pô, mas tem que pagar, né, velho? Então eu tinha que pagar um negócio, o cara fica puto, o cara tem os compromissos, mas ganha milhões, não interessa. Tem os compromissos dele, tem a forma dele, não tem que atrasar salário, essa é a grande verdade. A gente tem que sempre tentar ajustar. Eu já convivi pagando salários atrasados, é uma porcaria, cara. Não rende a vida do mesmo jeito, a vida não acontece igual. Passei grandes dificuldades no negócio que eu tive durante um período, até conseguir pôr em dia, e é um problema pesadíssimo, e todos têm esse direito, então não tenho que reclamar não. Bora pro próximo tema. Gente, quero falar pra vocês que Hermina, afinal de contas, não irá renovar mesmo, tá? E o mercado brasileiro é bem possível, e ele já esteve na mira do Atlético, o Atlético continua monitorando e o Atlético tem grande interesse nele. Mas, Rap Show, nós estamos lotados de zagueiro. Deixa eu contar alguma coisa, alguns fatos pra vocês. Maurício Lemos só tem até o contrato até o final do ano, então se chegar uma proposta melhor, o Atlético pode até estender, né? Vai tentar. O Hever não fica, o Bruno Fux, o Atlético teria que comprar. O Rabelo é um jogador que o Atlético pretende vender, o Natan também pretende vender. Então existe umas mudanças no Atlético. E Hermina é de um nível maior que todos os zagueiros que estão aqui. E a informação é a seguinte, zagueiro e Hermina provavelmente irá vestir nova camisa na temporada 23-24. A tendência do colombiano não permaneça no Everton. E a informação vem de próprio do The Suns, da Inglaterra. E ele fala, o Mina não foi procurado pelos representantes da equipe do futebol inglês para renovação. Ou seja, o contrato no fim deve acabar. O atleta de olho nesse atleta já faz tempo e sim, se ele tiver interesse de voltar ao futebol brasileiro, o Atlético está no páreo. O problema é o alto salário. Mas times europeus medianos pagam mais ou menos o que o Atlético poderia pagar aqui. Bora pro próximo tema. Eu quero trazer um outro ponto da entrevista do Rodrigo Caetano, que eu achei bem interessante, né? Que ele fala de redução de folha, esses jogadores podem sair. Ele diz assim, ainda bem que o Muzi falou da dificuldade que enfrentamos, pessoal anotar aqui a minutagem que eu tava esquecendo, né? Porque depois a galera quer assistir o vídeo depois.
enfrentamos, penso que em relação ao número de atletas estamos muito mais que no limite para aquilo que o Galo aspira. Obviamente que se não tivermos a responsabilidade que temos de disputar todas as competições para vencer, talvez pudéssemos ter uma folha salarial mais baixa, mas não é isso que é o proposto pelo torcedor. Mas essa é uma determinação, vamos nos adaptar. Cara, o que ele está querendo dizer aqui, tá? Ele participou do Fute Classe Mesa Redonda da Universidade FUMEC. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, existe uma determinação dentro do Atlético de redução de folha salarial, tá? Porque o atleta tem que se encaixar num modelo. Então a folha do atleta tem que ser reduzida. E o Rodrigo Caetano, ele pensa o seguinte, a folha para o Atlético disputar esses grandes títulos é essa. Eu discordo do Rodrigo Caetano, tá? Eu, por exemplo, acho que o Caleb entregaria a mesma coisa que alguns outros jogadores estão entregando no Atlético, por exemplo. Não, eu não vou falar que eu fui contra a saída do Caleb, porque eu não fui, não. Eu entendi que Edenilson, Patrick, essa turma toda ia suplantar o menino e o Cudê não ia pôr de jeito nenhum. O problema é que o Atlético trabalha, e isso eu vou falar aqui, e eu sei que muita gente do Atlético não vai gostar, mas o Atlético trabalha de uma mentira bem contada, que é a seguinte: o Atlético tem que ter jogadores da base e tal. Só que o Atlético não trabalha com um terceiro time com jogadores da base. Eu entendo bem o Atlético ter o primeiro time, tá, o segundo time pesado, mas o terceiro time tem que ser da base. O lateral direito, depois do titular e do reserva, tem que ser da base. O quinto e o sexto zagueiro tem que ser dois meninos da base, ou os jovens talentos. Pô, esse menino da base ali, esse menino aqui do São Bernardo, 22 anos, bom, vou trazer pra cá, Maicon, um menino da base. O terceiro time tem que ser esse. E isso dá uma redução de folha violenta. Hoje, pra se ter uma ideia, pra gente poder trabalhar aqui por alto, tá? Por alto, a folha do Atlético hoje é 18 milhões de reais. Se você pegar 18 milhões de reais, tô na calculadora aqui, e dividir por um elenco de 22 titulares e reservas, mais 33, né, que daria 22 mais 10, 32, mas o terceiro goleiro 33, estaríamos dizendo que a média salarial dos jogadores do Atlético teria que ser 545 mil reais. Só que a gente sabe bem que jogadores assim que estão começando base e jogadores que estão começando a aparecer como atletas não ganham mais de 100 mil reais. Então se você colocar o máximo que esses caras ganham, que é 100 mil, você vai ter 1 milhão e 100 mil reais. Então desses 18 milhões, ó, que eu tô pegando aqui, menos 1 milhão e 100 mil, tá certo? Sobraria 16 milhões e 900. Para dividir para 22 atletas, daria uma folha média de 768. Ou seja, não investe na base, não tem qualidade na base, não contrata bem jogadores jovens para performar, e aí tem folha salarial de terceiro reserva, né, no ataque do Galo. Vou dar um exemplo do ataque. Você tem o Hulk ganhando 1,5 milhão, Pavão que ganha 1 milhão. Aí você vai ter um Paulinho que ganha 1 milhão, Vargas que ganha 800 mil. Mas ainda você tem um Kardec que ganha em torno de 600, 500 mil. Não dá. Esse aqui não pode ganhar isso. Tem que ser da base. Esse é o erro do Atlético. Essa é a dinâmica, é totalmente errada e que eles não trabalham bem e eles não conseguem formar. É uma verdade que não tem como a gente fugir. Bora pro próximo e último tema. Gente, quero falar agora pra vocês de Alexandre Calil. Lembrando que este vídeo, quando foi gravado, não tinha ocorrido o jogo do Galo versus o Internacional. Então eu não sei o resultado, por isso que eu não estou falando do jogo. Irei falar do jogo no vídeo da tarde, na hora do almoço. Bom, senhoras e senhores, Calil foi na Rádio Super e falou um monte de coisa, né? E aí o Atlético tem a ver o que com isso? Teve a ver com aquele momento que ele falou da preocupação, que eu já falei que não vou render, e questão de Arena MRV. E aí ele falou que essa CPI contra ele é um absurdo, que é uma balela e tal. E o Gabriel Azevedo, que é o presidente da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, se defendeu, né? E falou alguns pontos que eu queria falar pra você. Ele disse o seguinte, ó: é impressionante como ele vai numa sexta-feira como essa falar uma série de absurdos. A CPI não é miúda, não. Pelo contrário, é graúda. E é verdade, CPI toda com apoio. A CPI tem mostrado, por exemplo, que o imóvel em nome de Alexandre Calil, que estava desaparecido, muito, entre aspas, fez a prefeitura voltar atrás no perdão da dívida, né? Tínhamos perdoado ele de dívida de um imóvel que ninguém encontrava. A CPI encontrou. Ainda também, através do trabalho da vereadora Fernanda Pereira do Novo, o ex-prefeito devolveu ao município valores de dívidas trabalhistas das empresas dele, que a prefeitura tinha assumido. Eu quero entender isso aqui, cara. Como assim? Isso aqui tem que ser explicado, né? E aí ele continua. O trabalho de fiscalização do Legislativo funciona. O que não funciona mais é o estilo de fazer bravata de Alexandre Calil. E aí o Alexandre Calil falou algumas outras coisas também. Vamos ler o outro lado. Descobriram que quem levou o IPTU do imóvel, que não é meu, e se for meu, tem 4 milhões para receber. Foi o cunhado do procurador, que é advogado do Partido Novo. E isso o Calil falando.
que deve ter passado para essa moça aí, que esqueço o nome dela. Mas vamos falar de coisa grande, que isso é coisa miúda, não interessa para a população. No caso da CPI do abuso de poder, isso não partiu simplesmente de um interesse pessoal de algum vereador ou algum tipo de revanchismo, muito embora sempre queiram classificar dessa forma, quando está chegando bem perto da verdade, disse a Fernanda Pereira Noé sobre o que o Calil falou. Desde o final de 2021, quando o Conselho de Ética me negou respostas a respeito de uma obrigação de informar os processos que respondia, isso é o Calil, e sobre a evolução patrimonial do ex-prefeito Alexandre Calil, que comecei a investigar a respeito das dívidas de IPTU dele e a respeito dos processos que ele responde. E aí, o que acontece? O Calil, ele tá com problema nessa de abuso de poder, CPI e Arena MRV, que é o que vai ser investigado, e ele tem o direito de resposta e ele tem o direito de se defender. Não pode se tirar isso de nenhum tipo de cidadão. Essa é a minha opinião. Agora, a pergunta que todos fazem pra mim é, Rep, com essa CPI, o Calil pode ser preso? Eu duvido muito. Eu duvido muito que o Calil possa ser preso. Eu duvido muito que ele vai ser condenado a alguma coisa que não seja devolver dinheiro e no máximo dos máximos do... assim, é perda de direitos políticos. Mas devolver dinheiro, alguma coisa com essa questão do IPTU, sim. Agora, essa questão da Arena MRV, eu acho que a Prefeitura de Belo Horizonte vai assumir o barco, vai assumir, pequenas pessoas vão pagar o pato, porque o argumento é que do que o Calil se utiliza é que ele não, a não ser que alguém fale assim, ó, o Calil me mandou fazer isso, o Calil me mandou travar. Aí pode ser meio diferente, eu acho bem difícil o que pode acontecer nessa questão do IPTU. Então, respondendo a pergunta que vocês me mandam, não, acho bem difícil do Calil ser preso, beleza? Grande abraço a todos vocês, tamo junto, valeu, tchau e fui!